Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos continuar aquilo que começámos na sexta-feira passada. Eu vou só reler o texto, ok? Nós estávamos a falar da importância de nós nos envolvermos de forma ativa no nosso desenvolvimento, ok? Isto porque Paulo falou que nós devemos procurar desenvolver a nossa salvação. Não de adquirir a nossa salvação, mas nós vimos que a salvação ela nos é dada por intermédio da justiça de Jesus que nos é atribuída, pela adoção do Pai da nossa parte, e a nossa salvação, o desenvolver a nossa salvação é crescermos, nos experimentarmos todos os benefícios da salvação. Tudo aquilo que Deus nos dá na nossa salvação. E sempre lembrando que a salvação é passada, é presente e é futura. É passada porque Deus nos elegeu desde a eternidade. Houve um momento na história em que nós nos rendemos a Cristo por meio daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, que é lá do passado. Simultaneamente, ela é presente porque nós estamos sendo salvos, no sentido em que estamos a crescer em santidade, estamos a deixar a nossa velha natureza cada vez mais para trás, estamos a crescer em amor a Deus, em amor ao próximo. Então nós estamos sendo salvos e simultaneamente nós seremos salvos, ok? No futuro. Quando Jesus voltar ou quando nós formos chamados à sua presença, então formos glorificados, não tivermos mais lutas connosco próprios, com a nossa velha natureza, não tivermos mais o sentimento da culpa pelo facto de termos pecado, a vergonha pelo facto de termos pecado, porque não mais pecaremos. Okay? Então seremos salvos de uma forma derradeira. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora, na fase em que nós estamos do sendo salvos, precisamos de desenvolver de forma ativa, pensada, tá? Eu sei que, e isto é muito importante, eu preciso de mencionar, nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais nós somos chamados a ser passivos, ok? A ser passivos diante daquilo que está diante de nós. Passa a redundância. Isto porquê? Porque nós estamos continuamente a ser hiperestimulados por vários tipos de contextos, desde informação, muita informação que é bombardeada diante de nós e a nossa postura é praticamente passiva, ainda para mais que essas informações são sempre dadas com carimbos de autoridade. É porque a comunicação social diz, é porque está certo. É porque a ciência diz que, é porque está certo. Um artigo diz que, é porque está certo. Então, e somos constantemente bombardeados. Ou então um artista diz, e às vezes parece que os artistas ou celebridades têm um peso ainda maior do que outras pessoas naquilo que dizem, sendo que nem é necessariamente a área delas. E as pessoas engolem. Então nós estamos habituados a ter esta postura passiva. Estamos habituados a ter postura passiva também diante de ecrãs. Nós somos continuamente estimulados por meio dos ecrãs dos telemóveis, tablets, televisão, enfim, projetores, apenas ter uma postura passiva de receber. E quando, por exemplo, nos deparamos diante de um livro, que embora também seja algo que é preciso fazer uma leitura, mas que implica um esforço, implica uma ação, implica concentração, aí já custa. Muito mais custará a que, por exemplo, na nossa vida pessoal, na nossa vida diante de Deus, nós paremos para analisar a nossa vida, para perceber onde é que nós estamos a falhar e para a partir daí nós podermos construir a partir dos princípios de Deus. E isto envolve esforço. Isto envolve o esforço de autoanálise, okay? De percebermos, de avaliarmos o nosso dia, de avaliarmos como é que nós reagimos face às situações com que nos deparamos no nosso dia. Isso implica que nós estudemos a palavra para podermos perceber aquilo que Deus pede de nós nessas várias situações. Implica que nós pensemos em dependência de Deus, em oração, em estratégias que nós possamos desenvolver para desenvolver as emoções certas, desenvolver os pensamentos certos acerca de Deus, desenvolver os hábitos, etc. Okay? Então tudo isso implica ação, okay? Implica foco, implica determinação, implica esforço e sacrifício. Okay? E sendo que nós estamos diante de uma
sociedade que nos chama muito à passividade e ao consumismo, apenas recebermos. Quando digo consumismo não é só de comprarmos coisas, é no sentido de nós somos consumidores de tudo o que está à nossa volta e somos muito pouco chamados a dar, a contribuir e a sacrificar. Okay? Então isto vai completamente contra a cultura em que nós nos encontramos. Então o apóstolo Paulo disse assim, e isto foi a partir do texto da sexta-feira passada, Filipenses 2, 12 a 18. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei-me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem. Então, na sexta-feira nós falamos sobre a importância de nós estarmos em contínuo desenvolvimento e crescente desenvolvimento. Agora, isso não acontece assim, não acontece de forma instantânea. Não acontece numa semana, não acontece em 2 semanas. São processos. Deus trabalha na vida das pessoas principalmente por processos. E sempre que eu faço um aconselhamento com alguém, é das primeiras coisas que eu digo, para não haver a expectativa de que as coisas vão mudar assim, instantaneamente. Até porque a pessoa até pode mudar alguns hábitos externos, e isso é ótimo, é muito bom, mas de nada servirá a mudar hábitos externos se o coração não for mudado. Okay? E os processos do coração implicam complexidades da alma humana, implicam emoções que são construídas a partir de crenças de toda uma vida, por causa das experiências que a pessoa passou, algumas bem marcantes e que deixam marcas bem vincadas no coração, na alma da pessoa. Então, por exemplo, ajudar uma pessoa a sair da depressão, uma depressão crónica que já dura há 10 anos, é um processo que leva tempo. É com ajustes, com quedas, com entusiasmos, com frustrações, com lágrimas, com risos, mas a coisa vai melhorando e a coisa vai crescendo, mas sempre consciente que é um processo na dependência de Deus e que envolve muito esforço, tá? Então, eu desenvolvi, em conjunto também com o outro pastor, o pastor Rafael, uma tabela, uma planilha que eu já vos falei aqui na sexta-feira. Eu depois vou colocar uma fotografia nos comentários, no caso do Facebook, no Instagram também posso colocar, ou eventualmente posso tentar inserir no vídeo, em algum momento. Não vou estar a inserir sempre, senão hoje não ia fazer mais nada, hoje é o meu dia de folga. Então, está aqui uma planilha, que vocês depois vão poder ver. Quem quiser um PDF com mais qualidade para poder ver, depois que me peça, tá bom? Quem quiser um PDF, depois que me peça. Então, aqui vão estar várias áreas da vida. E eu chamei, eu acho, isto planilha da saúde da vida cristã, alguma coisa assim. Porque a vida cristã não se resume a ler a Bíblia e a orar, ok? E a dar esmolas. A vida cristã é tudo, ok? É tudo. Nós vivemos sempre diante de Deus. Não há lugar absolutamente nenhum que não seja lugar sagrado, porque nós estamos constantemente diante de Deus, seja na fila do supermercado, seja no nosso quarto, seja dentro das paredes da igreja. Seja onde for, Deus está e nós vivemos diante de Deus. Okay? Nós não seguimos a linha do fundamentalismo, quase em que criamos guetos, em que aqui é a minha vida cristã e fora não é a minha vida cristã. Tá bom? Todo lugar é vida cristã. Com os amigos, com a família, na escola, nas saídas, enfim, onde for. Então estão aqui várias áreas, aquelas que são de caras cristãs e as outras que a partir das pessoas não pensam. Okay? E nesta tabela então nós encontramos diversas áreas e o que é pedido? Diz assim, preencha a tabela associando o grau de satisfação e o nível de investimento. 2 coisas. O grau de satisfação, ou seja, será que eu estou satisfeito? E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vida devocional. É o mais óbvio. Depois eu dou um outro exemplo de uma coisa que é dita secular. Okay? Então, vida devocional. Será que eu estou satisfeito de 1 a 10? Do quanto eu estou satisfeito com a minha vida devocional?
Eu não estou nada satisfeito. Um 3. Eu apenas leio uma revistinha, faço uma oração de 2 minutos e vou-me embora. Não fico a estudar a Bíblia, o contexto da passagem, para quem foi escrito, como é que Jesus se enquadra nesta passagem, ainda que seja um texto lá de Levítico, que aplicações eu posso tirar aqui para a minha vida. Então, estudar mesmo a palavra, ter um tempo de oração, intercessão pelos irmãos da igreja, pela família, pelas autoridades do país. Ok, o grau de satisfação. E depois, o nível de investimento. São dois pontos que nós vamos avaliar. Primeiro, o grau de satisfação, de 1 a 10, em que 1, nada satisfeito, 10, completamente satisfeito. E depois o nível de investimento. Quanto é que eu tenho investido? Okay? Porque é possível que nós tenhamos um baixo grau de satisfação porque não estejamos a investir naquilo. Okay? Então, nível de investimento, 3, 4. Eu tenho investido muito. Um 10. Okay? Isto vai nos ajudar a nós sermos honestos e sinceros com o quanto nós temos priorizado aquilo ou não. Tá bom? Uma outra área